Antes de iniciar a nossa reflexão desta manhã, só relembrando, reforçando o aviso que já foi dado a respeito da programação na próxima semana. Já é domingo de Páscoa, né? Já chegamos a Páscoa. Então, haverá aquela inversão das atividades. Teremos nosso tradicional culto da ressurreição, que começará às 7 da manhã. Aí depois tem o café da manhã, todos juntos estivermos aqui na igreja, e depois do café da manhã, então, encerraremos a parte matutina com a escola bíblica dominical ali por volta das 9 horas. Então, a programação próximo domingo se inverte. À noite, a programação se inicia no horário normal, às 18h30, teremos um culto especial, em que celebraremos o céu, celebraremos a nossa expectativa da vida eterna, do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, próximo domingo, um domingo especial. Irmãos, nós temos dito, pensado, refletido em alguns momentos dos nossos cultos, dos nossos sermões, a respeito da dificuldade da vida, Muita coisa na vida nós enfrentamos, coisas relativamente difíceis em alguns momentos de nós entendermos, de nós compreendermos. E é natural do ser humano buscar tentar compreender essas coisas, esses momentos, essas dificuldades. A questão, meus irmãos, é onde nós vamos buscar esse entendimento para tentar compreender as dificuldades da vida, as lutas da vida. Em que direção os nossos olhos têm se voltado para nós tentarmos entender essas lutas e dificuldades? Eis a questão. Dependendo de onde os nossos olhos estiverem, nós teremos uma determinada perspectiva da realidade que nós enfrentamos. Nós vamos tomar como base para a nossa reflexão a respeito disso, nessa manhã, a experiência do levita Asaf, compositor de alguns dos salmos que nós temos no Antigo Testamento. Mais especificamente, nós leremos o salmo de número 73. Sentados mesmo como os irmãos estão, acompanhem esta leitura bíblica, salmo de número 73. Salmo 73, o título é o Salmo da família de Asaf, e o texto nos diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos.
Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar. Pai eterno, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por estes momentos em que estamos reunidos aqui como teu povo, desde a escola bíblica dominical, passando por este culto, Senhor, que tu recebas o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado pelo que já podemos aprender junto com os nossos irmãos. Queremos também, Senhor, te louvar pela tua palavra, sobre a qual nos aproximaremos agora e tirar dela, Senhor, aquilo que tu tens a nos ensinar. Pedimos para isso e rogamos o auxílio do teu Santo Espírito, que ele nos ilumine, que ele nos direcione, que ele abra, Senhor, o nosso entendimento e assim possamos reter aquilo que tu tens a nos falar aos nossos corações. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui está um dos salmos de Asaf, atribuído a Asaf. Segundo o que nos diz o livro de 1 Crônicas, no capítulo 15 e também no capítulo 25, Asaf era um levita, ele era músico, ele dirigia um coral ali no templo de Jerusalém, e os seus descendentes também acabaram seguindo o mesmo caminho. Nós vamos encontrar Asaf, sendo atribuído a ele a autoria do Salmo 50, desse Salmo 73 até o Salmo 83. Então, Asaf era um compositor, um músico. E aqui ele, em forma de música e em forma de poesia, ele compartilha conosco a sua experiência de vida, de uma vida difícil, de uma vida, né, de lutas. Porque pelo que ele diz no versículo 14, ele diz, olha, o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Então a vida de Asaf, pelo que ele nos diz aqui, não era fácil, eu não estava passando por um momento de bonança, pelo contrário, certamente era um momento difícil. E é a partir dessa experiência, né, dessa fase da sua vida, que ele compartilha conosco, né, do que aconteceu. A partir das dificuldades e da dureza da sua vida, é que ele vai procurar um entendimento. É como se ele perguntasse, né, o que está acontecendo? Como é que eu posso compreender, né, toda essa minha vida tão difícil, ou esse momento, né, tão duro da minha existência? Onde eu posso entender? Onde eu posso encontrar, né, uma explicação para isso que eu estou passando? Então é a partir dessa sua experiência que ele vai buscar entendimento. E a primeiro encaminhamento que ele nos dá, a princípio, é aquele pensamento de alguém que conhece a Deus, de alguém que cresceu sendo ensinado a respeito da lei de Deus, é alguém que tinha contato com Deus. Porque ele parte do versículo 1. O primeiro fundamento que ele encontra na vida é esse: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele parte disso daí. Então, Asaf, sendo levita, trabalhando ali no templo, educado nos princípios do Senhor, conhecedor do Deus de Israel, então ele, a princípio, tem esse entendimento. Deus é bom. Deus é bom para o seu povo Israel. Deus é bom também para os
puros de coração, para aqueles que se dedicam a Ele, para aqueles que estão com o Senhor, para aqueles que não somente têm uma mente purificada, um coração purificado, mas para aqueles que se dedicam a Deus. Deus é bom. E ele começa justamente dessa constatação. No seu entendimento, na sua visão de mundo, na maneira como ele enxergava a sua vida e a sua realidade, ele partia dessa premissa: Deus é bom. Ele aprendeu dessa forma, ele cresceu ouvindo isso, ele foi aprendendo essa lição. Deus é bom para Israel, Deus é bom para os limpos de coração, Deus é bom para aqueles que se dedicam a Ele. Mas eis, irmãos, que em um determinado momento da vida dele, em que as coisas estão ficando muito difíceis, em que ele vai enfrentar uma luta intensa e imensa, ele começa a olhar de uma outra perspectiva. Não mais daquilo que ele aprendeu, mas não mais daquilo que ele foi ensinado no decorrer da sua vida, mas ele começa a voltar os seus olhos para uma outra direção. Não para aquela perspectiva do Deus bondoso, do Deus companheiro, do Deus que atende às necessidades dos que se dedicam a Ele. Ele começa a voltar os seus olhos para uma outra direção. Aí então ele vai para o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Aí no versículo 3 ele diz: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf, ele tira os olhos de Deus, e no seu momento de luta ele começa a olhar para os ímpios, para os arrogantes. E disso brota algo no seu coração, a inveja. Porque ele via a boa situação em que aquelas pessoas viviam, e ele comparava com a sua própria realidade, acordando todo dia para sofrer, sendo castigado diariamente. Então ele tira os olhos de Deus e começa a olhar para os ímpios, e vendo a boa vida que aqueles ímpios viviam. Do verso 2 até o verso 16 é o testemunho de Asaf sobre essa sua nova perspectiva, ou uma busca por entender, comparando a sua vida com a vida, então, daqueles ímpios. Aí ele percebeu uma série de características nesse tipo de pessoa. Nos versículos 4 e 5, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Eles vivem despreocupados. Ele olha para os ímpios e vê, olha, saudáveis, fortes, enriquecem, estão bem. Eles não sentem a dor e o sofrimento dos outros. Eles vivem completamente despreocupados. Que vida boa! Enquanto eu aqui, todos os dias, sou castigado. Todos os dias acordo para sofrer. E eles lá, bem, gozando de saúde, sem sofrer. E eles estão indo bem, enquanto eu estou indo mal. Aí Asaf disse que, vendo isso, ele começou a sentir inveja. Mas não somente despreocupados. Do versículo 6 até o versículo 8. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Eles se sentem imunes e impunes. Saudáveis, bem de vida, enriquecendo, não sofrem. E eles ficam pensando, maquinando coisas ruins, sendo arrogantes e se sentindo completamente impunes. Podemos fazer isso?
não tem problema nenhum. Faço o que bem entendo, o que eu quero, mesmo que prejudique os outros, e vou vivendo a minha vida sem maiores problemas. Ele também, Asaf, também enxerga isso e vê isso na vida dos ímpios. Versículos 9 e 10. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Se Asaf vivesse nos nossos dias, ele diria assim: olha, eles são influenciadores. O que eles falam, a turma quer ouvir. E as palavras que eles emitem, a turma está querendo ir atrás. Querem se saciar daquilo que eles falam, daquilo que eles ensinam. Eles têm influência. E mais ainda, muitos seguem essas pessoas. Ora, meus irmãos, não é um retrato da nossa realidade? Imaginem que isso acontecia, mais de 1000 anos atrás. Bota tempo nisso. E se Asaf vivesse hoje? O que ele não diria? Nós, muitas vezes, estamos indo atrás justamente dessas pessoas. São essas pessoas que fazem sucesso. São essas pessoas que são ouvidas. É esse tipo de indivíduo que exerce influência, e muita influência, sobre muitas pessoas. Enriquecem, são saudáveis, não sofrem. Aí a gente olha nas redes sociais, só tem sorrisos, felicidade, é viajando para lá e para cá. Eu fico pensando, meus irmãos, um trabalhador, a gente passa o ano todo trabalhando, não tem tempo para nada. Aí você vai lá numa rede social, está o camarada viajando o ano todo. O ano todo. Postando foto, vídeo em iate, não sei onde, nas ilhas gregas, aí a pouco está lá na África, Oceania, e seja lá onde for. E a gente fica pensando, mas rapaz, eu não tenho tempo para nada. E esse camarada só viajando, só enriquecendo, só se dando bem, só sorrisos. Não sofre, não tem tristeza na vida de uma pessoa dessa, não. Não são assim os nossos influencers? Aquelas pessoas que atraem a atenção e muita gente vai atrás? A Asaf diz, essa turma aqui, que eu vejo dessa forma, é desse jeito. O que eles falam, as pessoas querem ouvir. E muita gente vai atrás, vai em busca do que eles estão falando e do que eles estão ensinando. Aí ele fecha o quadro desses ímpios com os versos 11 e 12. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Eles não estão nem aí para Deus. Acham que não, Deus nem vai saber disso que nós estamos fazendo. Podemos agir com violência, podemos ameaçar quem ameace os nossos interesses, quem impeça de continuarmos enriquecendo nessa nossa vida boa. Deus lá vai saber, Deus lá está preocupado com o que nós fazemos. Deus não conhece isso, não vai ter nada, não tem problema nenhum. Então eles vivem despreocupados. E à medida que o tempo vai passando, enriquecendo cada vez mais. Aos irmãos, imaginem alguém que vê, enxerga isso e que ao mesmo tempo ele diz, todos os dias eu estou sendo castigado, todos os dias eu acordo para sofrer. E essa turma aí, nesse modo de vida. Em meu coração, eu comecei a sentir inveja deles. Era isso que Asaf estava enfrentando. A partir do seu sofrimento, ele queria entender o que está acontecendo. Ele volta os olhos, tira de Deus e olha para essas pessoas. Aí ele diz, é isso que vale a pena. Porque eles não sofrem.
porque eles são ricos, vivem despreocupados, fazem o que bem entendem, as pessoas querem ir atrás deles, têm seguidores, é isso que vale a pena. Foi a essa conclusão que Asaf chegou. Versos 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Aí ele reafirma, versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Era essa a conclusão que ele estava chegando quando ele voltou os seus olhos para os ímpios. Turma saudável, não tem doença, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo rico, pinta e borda e não acontece nada com eles. Aí ele vai e diz, e eu desse jeito? Sofrendo? Todo dia? Sendo castigado? Não valeu a pena ter servido a Deus. Não valeu a pena, foi inútil manter puro o meu coração, me dedicar ao Senhor, me manter inocente. O que vale a pena é essa turma. Então aí está a solução, ou a explicação. O modo de vida que vale a pena é esse. Tem riqueza, tem saúde, tem prosperidade, tem felicidade, tem impunidade. O que vale a pena é isso. Esse tempo todo que eu vivi ao lado de Deus, para mim foi inútil. Não valeu a pena. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e começamos a olhar para esse tipo de pessoa, muito provavelmente a mesma experiência que nós passaremos, a experiência de Asaf, achando que tudo está bem com eles, enquanto tudo vai mal para nós. Mas eis que algo muda quando Asaf volta novamente os seus olhos para Deus. E aqui nós chegamos ao versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Ele voltou novamente o seu olhar na direção do Senhor. Saiu daquilo que ele via, que era na realidade o finito e o passageiro, para olhar para a eternidade, que é Deus. Aí então ele compreendeu, ou poderíamos dizer, voltou a compreender. Quando ele entra no santuário, quando ele entra no templo em Jerusalém, aí ele desperta. Aí ele diz, agora sim, eu compreendo. Agora sim, eu sei o que de fato é a realidade. Percebam os irmãos que a questão aqui é para onde nós estamos olhando. De que perspectiva nós enxergamos a nossa realidade. Asaf não está dizendo aqui que quando ele entrou no santuário, ele parou de sofrer. De que quando ele entrou no santuário, a sua dor cessou. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando ele entrou no santuário, a perspectiva para entender a realidade mudou. Se antes ele via os ímpios felizes, alegres, satisfeitos, saudáveis, impunes, quando ele volta o seu olhar para Deus, aí ele compreende, não é desse jeito. Não é somente isso. Compreenderemos, meus irmãos, de fato, o que é a verdade e a realidade da nossa vida, quando nós conseguirmos enxergar essa mesma realidade e essa mesma vida que nós vivemos da perspectiva de Deus, da perspectiva da eternidade. Tentando entender o finito a partir da perspectiva do infinito. Aí a gente muda a nossa visão, como Asaf mudou a visão dele. Passaremos a compreender quem é Deus. E Asaf experimentou isso. Quem era Deus afinal? Do versículo 23 até o versículo 26. Se antes ele falou apenas dos ímpios, da boa vida, da felicidade, das coisas boas que aconteciam
na vida dos ímpios, agora ele tem uma nova perspectiva. E Deus? Do verso 23 até o verso 26. Observem os versos 23 e 26. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. E no versículo 26 ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus era o seu sustentador. A sua vida não estava sustentada e firmada naquilo que era passageiro e finito, como riqueza. A gente fica olhando assim, invejando quem é rico, e a gente se esquece de que tudo aquilo ali é passageiro. Vai acabar, meus irmãos. E que quem firma a sua vida apenas e tão somente em questões materiais, está encontrando uma base de vida muito frágil. Muito frágil. A gente pensa que a nossa vida vai ser resolvida quando nós resolvermos as nossas questões financeiras e materiais. Ilusão. É ilusão. Lembro-me que quando Deus me deu a graça de ter passado no concurso do IFBA, na época era Cefet, não é? Eu fiquei imaginando, oh meu Deus, que coisa boa, agora eu tenho um emprego estável por toda a vida, e agora a situação está tranquila. Que nada, meus irmãos. Como se a nossa vida se resumisse a questões financeiras. Como se o dinheiro resolvesse os problemas familiares. Como se o dinheiro resolvesse completamente nossas dificuldades de saúde. Como se o dinheiro resolvesse os nossos problemas de estresse, de relacionamentos interpessoais. Como se o dinheiro desse conta de tudo isso. Mera ilusão. É apenas um aspecto de muitos outros que nós enfrentamos na vida. Há pessoas riquíssimas e que dariam todo o dinheiro que possuem pelo carinho e o amor de um filho, que já não tem mais. Dinheiro, meus irmãos, não resolve tudo. Alguém pode dizer, mas resolve muita coisa, mas não é tudo não. Não é tudo não. E aqui Asaf está dizendo, olha, quem é o meu sustentador é Deus. Meu coração pode fraquejar, minhas pernas podem tropeçar, mas Deus é quem me sustenta. Mesmo na sua dor e no seu sofrimento, quando Asaf volta os seus olhos para Deus, para aquilo que é eterno, ele vai perceber o seguinte, olha, aquela felicidade dos ímpios, aquela riqueza toda, é tudo passageiro. Eles são como que um sonho que a gente teve durante a noite, acordou, acabou. Mas há algo de eterno que sustenta a minha vida, mesmo nos momentos difíceis e de dor, sabendo que ao acordar, o sofrimento vai voltar. Deus nos sustenta. É Deus quem nos sustém e nos pega pela mão. Não é o dinheiro. Não é uma felicidade ilusória. Asaf vai dizer aqui, o meu sustentador é o Senhor. Isso é eterno, não é passageiro. Ele vai dizer também, no verso 24, a primeira parte, que Deus é o seu guia. Asaf diz assim, tu me diriges com o teu conselho. Tu me diriges com o teu conselho. É Deus quem está guiando a vida de Asaf. É Deus quem está conduzindo o seu servo, com os seus conselhos, com o seu ensinamento. Conselhos e ensinamentos que nos levam a trilhar um caminho seguro e não incerto, como é o caminho dos ímpios. E ainda no verso 24, com essas palavras tão belas, Asaf diz assim, que além de Deus dirigir, com os seus conselhos, depois me receberás com honras. Qual é a perspectiva aqui de Asaf, meus irmãos? É a morte. Depois de morrer, Deus o receberá com honras.
Percebem a questão da eternidade? Enquanto que o ímpio está voltado somente para o que é aqui desse mundo, o aqui e o agora, a perspectiva de Asaf é: e depois? E lá na frente? Quando nós morrermos, o que é que vai acontecer? Que segurança terão essas pessoas? Mas Asaf pode dizer: olha, Deus guia a minha vida. Com os seus conselhos, Deus guia a minha vida. E eu tenho plena certeza de que depois que essa vida terrena passar, eu serei recebido por Ele. Deus me receberá e me receberá com honras. A perspectiva de Asaf não é a perspectiva do aqui e do agora, do finito. É a perspectiva do futuro, da eternidade. Por isso que ele teve a sua visão transformada e modificada. Quando nós, meus irmãos, passamos a enxergar somente o que é finito, nós caímos nessa mesma armadilha que Asaf diz que quase caiu, de começar a olhar como os outros se dão bem, aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que praticam o mal, aqueles que oprimem, aqueles que roubam, aqueles que são desonestos, e parece que nada acontece na vida deles. O Instagram deles, o Facebook deles, é tudo felicidade. E a gente só levando lapada, só levando pancada e sofrendo. A gente vai pensar: o que vale a pena é aquilo de lá. Não é o que está acontecendo comigo, não. Não vale a pena seguir a Deus. Mas quando a gente volta os nossos olhares para Deus, aí a gente percebe: não vale a pena aquele tipo de vida. Porque eles estão sustentados no que é finito, no que é passageiro. Deus nos convida a enxergarmos, meus irmãos, aquilo que é eterno. E quando nós temos os nossos olhos voltados para o Senhor, nós vamos entender quem é que de fato nos sustenta, quem é que dirige as nossas vidas, quem é que está nos aguardando lá do outro lado. Que é que a palavra de Deus, meus irmãos, nas nossas lutas, nas nossas dores, ela nos desafia a refletirmos e a pensarmos, é a voltarmos os nossos olhos para Deus. É enxergarmos a nossa realidade, que não é fácil, a partir dos olhos de Deus, a partir da perspectiva do Senhor, a partir da perspectiva daquilo que é eterno. Na verdade, Asaf, ele está apenas aqui tocando num ponto que é o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Asaf está através do seu testemunho, né? Ele está querendo nos ensinar a mesma coisa que Jesus, no Sermão do Monte, deixou para nós. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o verso 21, a recomendação que Jesus nos dá é: não ajuntem tesouros aqui nesta terra. A traça vai comer, a ferrugem vai acabar. Procurem juntar tesouros no céu, onde nem traça e nem ferrugem chegam. É com isso que nós devemos nos preocupar. A nossa perspectiva tem que ser a perspectiva da vida eterna. Não é a riqueza deste mundo que vai nos dar, meus irmãos, a solução para os problemas que nós enfrentamos. Não é a vida ilusória que nós podemos desenvolver aqui nesta vida que vai trazer a solução para as nossas lutas e as nossas dores. Não. Que a palavra de Deus nos chama e nos convida a ter como perspectiva sempre permanente no nosso viver, é enxergarmos Deus. Quando nós enxergamos a Deus, nós passamos a compreender de fato o que é que está acontecendo conosco, o que é que está acontecendo com esse mundo velho, que vai de mal a pior. E nós vamos finalmente compreender o que é que acontece na nossa vida, da perspectiva do Senhor. Nossas lutas, nossas agonias, nossos sofrimentos não será um modelo de vida ímpia que vai trazer a solução. No máximo vai nos iludir. Mas como diz Asaf, no momento em que nós entrarmos no templo,
no momento que nós entrarmos no santuário, no momento que nós conseguirmos enxergar a Deus, aí sim a gente vai encontrar o que é de fato a realidade da vida. O que é de fato que está acontecendo conosco. O que é de fato que explica a nossa vida e a nossa existência. Nós só compreenderemos a partir do momento em que nós enxergarmos o nosso viver, o Senhor. Quando pus os meus pés no santuário, eu então pude compreender. Por pouco não caí, mas quando eu enxerguei novamente a Deus, eu voltei a ter aquela certeza: Deus é bom. Deus é bom para com seu povo Israel. Deus é bom para com os puros de coração, apesar de tudo. E nós tenhamos sempre essa perspectiva de enxergarmos a nossa vida e a nossa realidade a partir dos olhos do Senhor. E que Ele nos abençoe. Vamos colocar em pé e louvarmos a Deus com o hino de número 301.